Olá, tudo bem? Estamos de volta para dar continuidade ao nosso módulo de Química Geral, módulo 2, que é o módulo de leis ponderais e cálculo estequiométrico. Nós temos aí 8 questões de leis ponderais e 13 questões de cálculo estequiométrico para resolver. Vamos iniciar com a questão 1, que é uma questão sobre lei de Lavoisier. Diz assim: uma certa quantidade de magnésio foi queimada em uma cápsula de porcelana. Pesando-se a cápsula antes e depois da queima, observa-se um aumento de peso. Esse fato contradiz a lei de Lavoisier? Justifique a sua resposta. Então, eu coloquei aqui para nós a reação do magnésio com o oxigênio, produzindo o óxido de magnésio. Observe que o óxido de magnésio, como ele é um óxido iônico, é um óxido de um metal, ele é sólido. E aí, por que quando no experimento foram queimados uma certa massa, foi queimada uma certa massa de magnésio, houve um aumento da massa? Então, eu coloquei aqui a reação. O magnésio reagindo com o oxigênio, produzindo o óxido de magnésio. 1 mol de magnésio, 24 gramas. Meio mol de oxigênio, 16 gramas. Meio mol vezes 2, dá 1. O oxigênio, a massa molar dele é 16. E o óxido de magnésio vai ser exatamente 24 mais 16, 40. Então, você observa que realmente, se você queimar magnésio numa cápsula de porcelana, vamos supor que inicialmente você tivesse 24 gramas e esse sólido que está aqui na cápsula inicialmente é o magnésio. Após a queima, você terá 40 gramas, só que não terá mais 40 gramas de magnésio. Você terá 40 gramas de MgO, que é o óxido de magnésio. Então, para uma pessoa leiga, uma pessoa que não conhece química, como o sistema está aberto, daí uma palavra-chave, o sistema está aberto, houve um aumento de massa. Inicialmente eu tinha 24 gramas de uma amostra. Depois da queima eu tenho 40 gramas. E aí? A lei de Lavoisier foi desobedecida? Houve um incremento de massa? Falso. A lei de Lavoisier foi obedecida sim. Mesmo em sistemas abertos, a lei de Lavoisier é obedecida. Só que se o sistema estiver aberto, pode haver a liberação de um gás, e aí a massa diminui. Ou pode haver a reação com o oxigênio do ar, e aí há um incremento de massa, como é o que ocorreu. E aí você tem que explicar o que aconteceu. Então, na verdade, a lei de Lavoisier está sendo obedecida. E aí como é que você explica isso? É porque 24 gramas de magnésio reagiram com 16 gramas do oxigênio do ar para formar um óxido de magnésio. Se você somar a massa dos reagentes, 24 mais 16, 40 gramas. E a massa do produto também é 40 gramas. Então, a massa dos reagentes e a massa dos produtos são iguais. A lei de Lavoisier está sendo obedecida. Então, tenha muito cuidado, tá certo? A lei de Lavoisier é obedecida tanto em sistemas abertos como em sistemas fechados. Agora, ela pode ser facilmente comprovada em sistemas fechados. Se aqui fosse um sistema fechado, a massa antes e depois, de maneira bem evidente, seria a mesma. Porque não há liberação de gás, não há reação com gás, mas está tudo ali dentro do sistema. Então não há uma troca com o ambiente se o sistema for fechado. Mesmo que reaja com gás, mesmo que libere um gás, o gás já estava dentro do sistema. Então facilmente a massa antes e depois é a mesma. Então, mesmo em sistemas abertos, a lei de Lavoisier é obedecida. Você dizer, nesse caso, que a lei de Lavoisier não fosse obedecida, é como se você estivesse dizendo que a matéria iria aparecer do nada. Ah, eu comecei com 24 gramas, agora tenho 40, e isso aconteceu misteriosamente. Foi algo mágico. Não, isso não é verdade. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então eu consigo explicar por que eu antes tinha 24 gramas e agora eu tenho 40. É porque eu tinha 24 gramas de magnésio e agora eu tenho 40 gramas de óxido de magnésio, que é um óxido iônico
esse óxido foi formado na cápsula de porcelana e ele está ali, ele é sólido na temperatura ambiente. Então, eu vou elaborar agora uma resposta que você deveria colocar como se fosse uma específica aberta. Você colocaria esse esquemazinho que eu mostrei aí e agora eu vou elaborar a nossa resposta. Então, observe a minha proposta. A lei de Lavoisier foi desobedecida? Não. Por quê? O aumento de massa ocorreu porque o magnésio reagiu com o oxigênio do ar, formando o óxido de magnésio, que por ser sólido na temperatura ambiente, ficou na cápsula de porcelana. Aí você poderia até complementar. Se o sistema estivesse fechado, a lei de Lavoisier poderia ser facilmente comprovada. Tá certo? Então, sempre que você queimar, por exemplo, a palha de aço ela é constituída principalmente de ferro. Quando você queima a palha de aço, a massa aumenta. Por quê? Porque o ferro vai reagir com o oxigênio do ar, produzindo um óxido de ferro, que pode ser o óxido de ferro 2, que é o FeO, ou então o óxido de ferro 3, que é o Fe2O3. Como o óxido de ferro é iônico, porque o oxigênio ligado com o metal é um ametal mais um metal, então ele é sólido. Aquele sólido formado fica na cápsula e há um incremento de massa. Então, queimar magnésio, queimar palha de aço, tudo isso que forma óxidos iônicos, que são sólidos na temperatura ambiente e permanecem na cápsula, isso faz com que a massa do sistema, depois da reação, seja maior do que antes. Mas aí, como você sabe química, você vai saber explicar que a lei de Lavoisier está sendo obedecida, que na verdade aquele metal está reagindo com o oxigênio do ar, formando um óxido metálico. Finalizamos a primeira questão. Nós vamos ver agora a questão de número 2.